Propriedades periódicas, então, são características que vão assumindo valores semelhantes em intervalos regulares à medida que o número atômico Z vai aumentando. Nós vamos estudar as principais propriedades periódicas, que são o raio atômico, a energia ou potencial de ionização, a afinidade eletrônica, ou também chamada de eletroafinidade, eletronegatividade, eletropositividade ou caráter metálico. Começando aqui pelo raio atômico, que é uma das principais propriedades periódicas, porque todas as outras a gente pode derivar do raio atômico, eu vou abreviar como RA, nós podemos aqui considerar como é que é calculado os valores de raios atômicos dos elementos químicos. Então pega-se um monte de átomos do mesmo elemento químico, aproxima o máximo possível, e aí calcula-se a distância D aqui, que é a distância entre dois núcleos. Então ó, nós temos dois átomos, os núcleos atômicos estão aqui, o D é aí chamado de distância internuclear. Se nós dividirmos, então, a distância internuclear por 2, nós vamos ter aquilo que é conhecido como raio atômico, né? Bom, em muitos livros e apostilas, simplificadamente, se fala que o raio atômico é como se fosse o raio aqui de uma esfera, né? Então, isso seria o raio atômico. Mas o modo aí como é calculado é pegar a distância entre dois núcleos dos átomos do mesmo elemento químico e dividi-lo por 2. Na tabela periódica, nós vamos observar, né, o padrão de crescimento nas famílias e também nos períodos. Numa mesma família, o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Lembrando uma coisa, nas propriedades periódicas a gente vai colocar essas setas apontando aí para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. E sempre a gente vai considerar que a base da seta é o menor valor da propriedade, enquanto aqui a ponta da seta vai indicar o maior valor da propriedade. Ou seja, você está falando que a seta sempre aponta numa ordem crescente. Sendo assim, numa mesma família a gente vai ver, ó, que de cima para baixo, à medida que a gente vai descendo, o raio vai ficando cada vez maior. No mesmo período, nós vamos observar novamente, ó, a base aqui da seta é o menor valor da propriedade e aqui na ponta da seta é o maior valor da propriedade. Se eu pegar no mesmo período, não vale pegar elemento aqui nessa ponta, depois o outro e quiser comparar. Não, hein? A gente tem que pegar elementos que estão no mesmo período ou numa mesma família. Quando eu vier aqui da direita para a esquerda, ele vai aumentando o seu tamanho. Então, da direita para a esquerda no mesmo período, aí aumenta-se o tamanho do raio, né? É importante ressaltar que o raio atômico é frequentemente expresso em picômetros e equivale aí a 10 a menos 12 do metro. Vamos ver um pouco aí, com mais detalhes esse tal raio atômico. Numa mesma família ou grupo, né, a gente já sabe que ele vai crescer de cima para baixo. E por que o raio atômico cresce de cima para baixo? Porque vai crescendo, aumentando aqui o número de camadas. Você lembra que quando a gente vai descendo numa família, a gente está descendo nos períodos, né? Ó, a gente tem aqui período 1, período 2, período 3, 4, 5, 6 e 7. Não é? E lembra que a gente viu lá nas partes anteriores que os períodos estão relacionados com o número de camadas. Período 1, uma camada, período 2, duas camadas, período 3, três camadas, quarto período, 4 camadas e assim por diante. Quando a gente vai descendo, então, nas famílias, consequentemente de cima para baixo, ele vai aumentando o número de camadas. É muito frequente nos livros e nas apostilas, os autores relacionarem esse aumento da camada de cima para baixo numa mesma família como sendo aí uma cebola. Quanto maior o número de camadas, maior é esta tal cebola. Mas isso numa mesma família. E nos períodos? Quando a gente for olhar num mesmo período, a gente tem que primeiro aí ressaltar um detalhe. Elementos que encontram-se num mesmo período, como a gente viu aí anteriormente, eles têm exatamente o mesmo número de camadas, não é? A gente até viu lá na primeira parte, eu tinha falado, ó, eu fiz a distribuição eletrônica, tem 5 camadas, então esse cara tem que estar obrigatoriamente no 5º período. Ah, então todos os elementos do 7º período têm um total de 7 camadas. Todos os elementos que estão no mesmo período apresentam o mesmo número de camadas. Sendo assim, quando nós vamos da direita para a esquerda, né, nós vamos observar uma diminuição do número atômico. Olha só o detalhe importante, né? Da direita aqui, ó, para a esquerda, diminui-se o número atômico. E por que isso é importante? Porque o número atômico, lembra lá que é a quantidade de prótons que nós temos no núcleo. E quem é que puxa os elétrons da eletrosfera? Se os elétrons são negativos e os prótons são positivos, são os prótons que estão puxando os elétrons da eletrosfera, né?
Como num mesmo período nós temos o mesmo número de camadas, à medida que ele vai diminuindo o número atômico, ele vai perdendo a força de puxar o mesmo número de camadas. E é por isso que da direita para a esquerda, né, com a diminuição do número atômico, ele não aguenta puxar muito, vai ficando cada vez mais frouxo e, consequentemente, nós temos um aumento, aí neste caso, né, do raio atômico, tudo bem? Isso daqui ninguém vai te perguntar, mas é só para a gente conseguir organizar melhor o nosso raciocínio. Legal. Bom, algumas observações importantes. Quando nós temos espécies isoeletrônicas, a gente pode falar que nós estamos num caso de empate. Por que é um caso de empate? Porque eles têm o mesmo número de elétrons, né? São espécies isoeletrônicas, iso significa igual, então igual número de elétrons. Quanto maior for o número atômico, menor vai ser o raio. Por quê? Quanto maior for o Z, maior vai ser o número de prótons, maior a carga positiva e mais ele consegue puxar a eletrosfera. Consequentemente, menor vai ser o raio. Olha essas 4 espécies isoeletrônicas. Oxigênio aqui tinha 8 elétrons, recebeu 2, está com 10. Flúor tinha 9, recebeu 1. Está com 10 também. O magnésio tinha 12 elétrons, perde 2, está com 10. E o sódio, perdeu 1, tinha 11, também está com 10. Né? Dessas 4 espécies, a gente consegue observar que o magnésio é ele quem apresenta o maior número atômico, 12. Consequentemente, ele tem o menor raio. Por que isso? Porque todas as espécies isoeletrônicas apresentam o mesmo número de elétrons, apresentam o mesmo número de camadas, e quanto maior for o número de e prótons, mais ele puxa as camadas, menor vai ser o raio. Por outro lado, o oxigênio tem o número atômico 8, que é o menor de todos. Quanto menor o número atômico, para o mesmo número de elétrons, o mesmo número de camadas, né, menor vai ser o raio, porque ele não aguenta puxar muito. Entre 8 e 12, quem puxa mais o mesmo número de elétrons? Essa é a ideia. O mesmo número de elétrons, quem puxa mais, aqui é o 12. E quem puxa menos é o 8, tudo bem? Mais coisas. Aqui nós vamos observar o raio iônico, que é o raio dos íons. E um detalhe importante, os ânions, eles são sempre maiores do que os seus átomos. Lembrando que o ânion é uma espécie negativamente carregada, então ele recebeu elétron. Né? Então imagina, os prótons do núcleo estavam puxando uma certa quantidade de elétrons, de repente apareceu um elétron a mais, 2 a mais, 3 a mais, seja lá quantos for. E aí, né, não tem mais como puxar esse elétron a mais, ele vai ficando com um raio cada vez maior. Então, ó, o raio do ânion é sempre maior em relação ao raio do seu átomo. E aí, a gente pode observar aqui, então, um exemplo, ó, o raio do ânion óxido, O2-, ele é maior em relação aqui ao átomo de oxigênio. É sempre na comparação, claro, com o seu próprio átomo, né? E os cátions, por perderem aí elétrons, são espécies positivamente carregadas, você acaba, né, o núcleo lá estava puxando uma certa quantidade de elétrons. De repente, começaram a perder elétrons. Você fala assim, nossa, está mais fácil de puxar, então ele puxa cada vez mais, né? Neste caso. Não é que ele puxa cada vez mais elétrons, os elétrons vão diminuindo a quantidade, né? Mas a força dele, fala assim, meu, eu estava puxando 10. Agora eu estou puxando 9, eu tinha força para puxar 10. Agora só tem 9, eu tenho maior capacidade para puxar esses 9. Né? 9, é ótimo. 9. Então o raio do cátion aqui é sempre menorzinho em relação ao raio do seu próprio átomo. Né? E consequentemente, como exemplo, a gente viu aqui ó, o raio do sódio mais, ele é menor em relação ao raio do sódio. O raio do ânion sempre maior do que o seu átomo, o raio do cátion é sempre menor. Bom, esse foi o raio atômico. Cresce numa mesma família de cima para baixo e no mesmo período lá da direita para a esquerda. Tá? Quando a gente está tratando com espécies aí que têm o mesmo número de elétrons, isoeletrônicas, quanto maior o número atômico, menor é o raio, e quanto menor o número atômico, maior vai ser o raio. Em espécies carregadas, o cátion é menor do que o seu próprio átomo, o ânion ele é maior. Na próxima parte, a gente fala da outra propriedade periódica. Até lá!